Olá, sejam bem-vindos ao canal Reversão Quântica. É uma alegria imensa poder estarmos juntos novamente. E hoje o tema é de uma importância muito relevante. Esse vídeo eu peço que você que estiver assistindo, se você gostar, você dê um like nele e compartilhe. Porque esse vídeo é um dos mais importantes para a nossa questão planetária. Para a nossa questão de uma palavra que eu não gosto de usar, mas reencarnatória, e vou explicar por que eu não gosto de usar. Então eu peço que, se você puder divulgar esse vídeo, você vai estar ajudando muito no trabalho da luz. Bem, o tema desse vídeo é o karma. Por que eu fiz questão de fazer essa preparação antes de entrar no assunto do karma e por que eu falei da questão da palavra reencarnatória? Existem palavras que elas se tornaram palavras arquetípicas, que quando você fala, que você usa essa palavra, a mente das pessoas é diretamente ligada a uma questão X. Por mais que essa palavra não queira dizer o que a pessoa entendeu, ela é levada a pensar numa situação X. Então existem palavras que, por exemplo, espiritismo. O espiritismo, para muitas, essa palavra espiritismo ou espírita, muitas vezes ela leva a pessoa a pensar imediatamente em magia negra. Então o que ela faz? Ela bloqueia qualquer informação que vier com essa palavra. Existe, por exemplo, a palavra karma, por exemplo, para muitas pessoas, reencarnatória também, por causa do sistema de crenças religioso, que é o mais complexo e o mais amplo que existe. Então, o bloqueio do sistema religioso ele é muito forte. Então, o que acontece? Existem palavras que são como gatilhos para esse tipo de informação. Então, por exemplo, se você disser espírita, espírito, reencarnação, karma, ela automaticamente ativa aquilo que eu falo firewall na cabeça, na mente da pessoa, e ela bloqueia, ela não consegue absorver a informação, porque ela entra na questão da dissonância cognitiva. O que é a dissonância cognitiva? Dissonância cognitiva é a incapacidade de você entender uma questão. É um bloqueio que a sua mente faz a respeito de uma questão que é acionado por um gatilho. Então, por mais que você fale para a pessoa, ela não consegue entender. Ela direciona o que você está falando para o outro lado e aí acabou. Ela não vai entender, ela não vai querer entender. E aí acabou. Tudo que você falar não vai adiantar nada. Então, tem palavras que eu até vou fazer uma lista dessas palavras, porque isso aí vai ajudar muito na sua expansão de consciência. E eu vou fazer um vídeo falando sobre isso. Formas que você pode utilizar para você começar a quebrar esse sistema. É como se você jogasse pequenos vírus que vão danificar o sistema de crença antigo e não te deixa evoluir. Bem, vamos falar então sobre o karma. O karma não tem nada a ver com Deus. Não é Deus que determina o karma da pessoa. 2. O karma, ele é estabelecido, ele é programado, ele é idealizado por você mesmo. 3. Na maioria das vezes, você coloca uma carga excessiva no seu karma e vem para cá, para essa experiência na 3D, com um X de antimatéria e acaba gerando mais antimatéria ainda, ou mais karma, porque você não entendeu o que é que você está fazendo aqui e acaba se sobrecarregando e entrando nessa roda viva e não consegue sair daqui, que é o que chamam de roda do Sansara. Você não consegue sair dessa roda porque você se sobrecarregou e cada vez mais você vai gerando mais questões para você resolver e por causa do seu sistema de crenças você acaba ficando aqui e se penalizando cada vez mais. Bem, vamos entrar então fundo nessa questão do karma.
Karma, o que é na verdade? Como que funciona a sua questão de ascensão para outra dimensão? Que é o nosso ideal aqui de união com o eu superior e ir subindo de dimensões, sair o mais rápido possível da 3D. Tudo é uma questão de física e não de como a gente pensa de castigo. Então, quando você comete algo, vamos dizer assim, você faz coisas que poderiam atrasar a sua evolução de uma dimensão para outra, através de coisas que você considera errada e que você faz aqui, você gera uma carga negativa. Essa carga negativa, ela se aloca nos seus corpos. Digamos que seja, para a gente entender, seja nesse corpo físico seu aqui, nesse corpo mais denso, que é o corpo que interage na 3D. Então, vamos dizer que para você entender que é uma questão física, vamos dizer que essa carga negativa que você, ou essa antimatéria, que seria mais correto, essa antimatéria que você acaba por alocar no seu corpo, fosse de prata, por exemplo, fosse resíduos de prata que ficam como se fosse grudado em você, ficam alocados no seu corpo, essa prata. Então, quanto mais coisas você fizer que a sua mente condena por causa do seu sistema de crenças, mais você vai ir alocando essa prata no seu corpo. Gente, antes de explicar, isso é uma metáfora que eu estou usando da prata, para que todos entendam. Então, você matou uma pessoa. Tchum, vem um pouco de prata no seu corpo. Aí você é um mentiroso, é um estelionatário, por exemplo, e começa a enganar as pessoas para ganhar dinheiro. Você vai juntar mais prata no seu corpo. E aí você vai ficar com uma carga de prata no seu corpo. Só que o que acontece? Você começa a estudar. Você começa a estudar física quântica e você se torna uma pessoa com a sua mente expandida, ao ponto da sua mente estar preparada, sim, para ir para outra dimensão. Porque você transcendeu as questões religiosas, sociais, políticas, de preconceito. Então a sua mente está preparada para ir para a quinta dimensão, digamos. Só que você não vai conseguir. Porque na quinta dimensão, você não consegue entrar com prata. A prata não consegue, que ela está nos seus corpos. Então essa prata, ela não consegue passar de uma dimensão para outra. E você está com essa prata no seu corpo que você agregou durante as suas experiências que você teve aqui nessa dimensão, das coisas que você fez que você precisa, vamos dizer assim, consertar. Eu vou explicar como que a gente conserta isso. Então o que acontece? Você expandiu sua mente, você expandiu e tal, você está preparado, você entendeu, só que você não consegue sair daqui, por quê? Porque você tem prata no seu corpo. E essa prata não passa de uma dimensão para outra. Então, como que você faria para passar para outra dimensão? Você teria que eliminar essa prata do seu corpo. E como é que você elimina? Usando uma outra, olha só, usando uma outra substância que neutraliza a prata. A luz. Digamos. Então você tem que encher seu corpo de luz e essa luz vai fazer o quê? Ela vai eliminar essa prata, seu corpo vai ficar livre da prata e você vai conseguir passar de uma dimensão para outra. Tudo bem? Beleza. Então, como que você gera essa luz para eliminar a prata? Fazendo o bem. Fazendo o bem, você consegue eliminar essa prata e passar de uma dimensão para outra. Só que você não entende isso. Então você teria que voltar aqui
para a experiência, ter uma nova experiência. Nessa nova experiência, você fazer o tanto, vamos dizer assim, de amar, usar o amor, ser uma pessoa benevolente, ser uma pessoa que trabalhe para a luz, para que você vá enchendo o seu corpo de luz e vá eliminando a prata, sim, física. Você passaria de uma dimensão para outra. A mente evoluída transcendeu as questões da 3D e o corpo livre da prata. Você limpou a antimatéria que você agregou no seu corpo. Só que o que acontece? Onde você resolve as questões para a sua nova experiência aqui? Na quarta dimensão. Na dimensão do astral. Só que o que acontece? Quando você sai desse corpo e vai para a quarta dimensão para voltar de novo para resolver as questões, você vai com a mesma cabeça que você estava aqui. Isso que as pessoas não entendem. Você sai daqui com a mesma cabeça. Você não vai chegar lá iluminado. Simplesmente porque você... Não gosto de usar essa palavra, mas vou usar aqui para que a gente entenda. Aí você morreu. Você morreu, foi para a quarta dimensão, chegou lá, tum, acordou. Você não vai estar iluminado e falar, ah, tá, eu fiz isso. Então tem que fazer o bem para eliminar essa antimatéria e poder passar para a quinta dimensão. Ah, tudo bem, vou fazer isso. Não, não é assim que você chega lá. Você chega lá do mesmo jeito que você estava aqui, com seus preconceitos, com seu sistema de crenças e teimoso do mesmo jeito que você estava aqui. E aí você, porque você tem um sistema de crenças religioso, e o que você acreditava? No pecado, na punição, no castigo e no karma de uma forma negativa. Olho por olho, dente por dente. Então, digamos que aqui você se envolveu numa briga, por exemplo, de trânsito, como acontece muito, ou numa briga mesmo, tá numa balada aí, acaba brigando, a gente vê muito isso, e você matou uma pessoa. Aí você morreu, foi para outra dimensão, na quarta dimensão, para voltar para cá, esperar um período e voltar para cá. O que você acontece? Você chega lá com aquelas crenças. Aí você fala, eu tenho que ser castigado. Porque eu matei uma pessoa quando eu estava na experiência. E aí você acaba criando, porque é você, isso que as pessoas têm que entender. É você que cria a sua nova experiência. É você que bola, porque você chegou lá, caiu na consciência de que você errou, você já vai desenhar uma nova história para voltar para cá para poder resolver isso. Só que como que a pessoa escreve essa nova história dela? Baseado no castigo, no pecado e na punição. E muitas vezes ela coloca uma carga muito pesada para essa nova vida dela. Porque ela não entendeu que é através do bem que ela vai eliminar a antimatéria. E não sofrendo a mesma coisa que a pessoa que, vamos dizer assim, vamos dizer assim, a família daquela pessoa que ela matou sofreu muito. E ela gerou uma situação muito ruim para todos. A família dela sofreu. E ela vê tudo isso da quarta dimensão e ela começa a se punir. Então, ao invés de ela criar uma experiência para ela exponenciar, ela cria uma experiência para ela sofrer. Aí, como é uma regra, vamos dizer assim, do sistema que o todo deixou, você volta para cá para consertar, só que você coloca uma vida de sofrimento e não consegue evoluir e acaba gerando mais karma. Porque você esquece e você acha que você está sendo vítima da história que você mesmo criou. E aí você culpa quem? Você culpa Deus. Porque você está levando uma vida difícil, porque você está levando uma vida cheia de dificuldades, porque você tem uma... Tem gente que até fala assim, não, eu tenho que vir, aí eu acertei um tiro na cabeça da pessoa, então eu tenho que vir com uma debilidade mental. Aí eu pergunto para você, como que você vai evoluir? Como que você vai expandir, se você vai crescer, que você vai fazer o bem, se você tem uma debilidade mental? E aí chega aqui, dentro daquele quadro que foi desenhado por você mesmo, a sua família vai ter dó de você, e todo mundo vai ter dó de você, você mesmo vai ter dó de você, não compaixão, você vai ter dó, e vai se tornar vítima, e não vai conseguir
dá nenhum passo de crescimento. Sendo que, se você tivesse estudado aqui, se você tivesse transcendido as questões, você ia chegar lá, do outro lado ia falar assim, poxa, eu fiz isso de errado, né? O que eu tenho que fazer então para consertar isso? Eu tenho que fazer o bem relativamente à quantidade de antimatéria que eu criei para apagar essa antimatéria. Porque se você pensou assim, é sinal que você já entendeu que você fez errado. Então, o primeiro passo para você evoluir, para você transcender, você, enfim, crescer dentro das suas experiências, é você entender o que você fez errado, se arrepender sinceramente. Então, o cara matou a pessoa. Aí teve essa. Estudou, enfim. Primeiro ele procurou uma religião. É assim que acontece. Aí dentro da religião, ele vai ver que ele não conseguiu as respostas para ele que ele necessitava. Que ele vai ter um anseio muito grande de crescer. Aí ele vai transcendendo as questões, até que chegou num ponto que ele pegou todo o entendimento. E ele pensa assim, puxa vida, eu fiz isso, caramba. Poxa, eu não posso tirar a vida de um ser humano. É um irmão, ele tem uma centelha divina. O que eu faço agora? Eu tenho que fazer o bem relativamente àquilo que eu fiz de mal. Então ele desenha uma história para ele voltar para cá, para ele fazer o bem, para ele ajudar na evolução das pessoas. Por isso que você chega aqui, tem pessoas com um conceito ético e moral altíssimo. Porque a pessoa entendeu. Ela vem para cá, a intenção dela é ajudar, a intenção dela é trabalhar. Ela vem desde pequeno, você vê a pessoa ela é desprendida das questões materiais. Ele é uma pessoa que colabora, que ajuda, ele está sempre envolvido em ONG, ele vê uma pessoa, que nem a gente vê muito, passa pela marginal, tem um cara caído lá, caiu de moto, ele encosta o carro, já para, já sinaliza, já chama pessoas, aí você vai ver essa mesma pessoa, chega no Natal, Ano Novo, Dia das Crianças, ele dá de presente para as crianças, ele faz isso, ele vai ter, tem um dia por mês ou por semana que ele dedica para ir nos hospitais visitar ou nos asilos, ver pessoas que não são visitadas, enfim. Ele não cansa de tentar ajudar. Por quê? Porque ele veio com essa intenção de apagar a antimatéria dele. Esse aí está no caminho correto. Ele é uma pessoa desprendida das questões dogmáticas, religiosas. Ele sabe que a gente sempre fala assim, nossa, fulano, pô, você vê, quando tem um comentário sobre questão de igreja e tal, o pessoal fala, pô, o cara é crente, o cara é isso, o cara é aquilo, não faz nada para ajudar ninguém, fulano, você vê, não vai em lugar nenhum, mas pelo menos está sempre fazendo bem, ajudando a pessoa, não fala da vida de ninguém, porque essa pessoa, ela transcendeu as questões religiosas. Então é assim que funciona. E vou explicar mais ainda. Por exemplo, digamos que o karma fosse como a maioria das pessoas pensam, que você tem que sofrer o tanto que você fez as pessoas sofrerem, né? Que tem que ser olho por olho, dente por dente. Então, se você atirou numa pessoa, alguém vai vir atirar em você ou no seu filho, enfim. Tem gente que pensa assim. Aí a gente entra naquele caso do famoso Hitler, que foi responsável, direto ou indiretamente, pela nossa história, né? Pela morte de 6 milhões de pessoas, ou 8 milhões, digam 6 milhões de pessoas. Como que o Hitler vai pagar isso que ele fez? Se fosse dessa forma. Voltar aqui não vai dar para 6 milhões de pessoas dar um tiro nele, né? Não vai sobrar espaço, não vai sobrar nada. Como que ele ia ter 6 milhões de vidas para ele vir passar o que ele fez com um, com o outro, com o outro? Mais estranho. E agora? E se o Hitler, ao invés de ele morrer, dele sofrer o que ele fez as pessoas sofrerem através da sua ideologia, e se ele voltasse aqui e ele fosse Nelson Mandela numa vida? Ou se ele usasse o arquétipo do Nelson Mandela numa vida? E se ele fosse um Edward Snowden? E se ele fosse um Gandhi? E se ele fosse um Martin Luther King? Se ele fosse um John Kennedy? Se fosse uma Madre Teresa? Se ele fosse um Lincoln?
Não seria bem melhor? E com esse pensamento, o que ia acontecer? O bem ia ser expandido e não o sofrimento. Então o que é preciso que a gente entenda? O karma é uma questão mental e emocional sua. É você que acredita que o karma é como ele é. Que você tem que sofrer, que você tem que ir para o fogo eterno, você tem que ir para o castigo eterno. Quantas pessoas existem no planeta Terra que se flagelam? Então dá para você imaginar o tipo de crença que ele tem. O problema todo está nas nossas crenças. Por isso que nós estamos aqui no planeta Terra para, primeira coisa, se você quer crescer, se você quer expandir, se você quer que essa mente sua chegue da mesma forma que você pensa aqui, na outra dimensão, para você poder, digamos, voltar, como eu estou dizendo, e ser um Gandhi, ser um Mandela, enfim. Você precisa transcender as questões aqui. Entender e entrar no seu piloto automático. Como é que você faz isso? Expandindo a sua consciência. Como que você expande a sua consciência? Se livrando dos dogmas. Então, você precisa, em primeiro lugar, identificar o que você pensa. Como que você vê a questão kármica. Você vai ver que tem muito do sistema religioso gerenciando a sua vida. Que tem muito do sistema religioso que te atrapalha na hora de você crescer, de você expandir, porque você acha que tal coisa é pecado, que você vai ser castigado por isso. Não há lógica num Deus que castiga. Há lógica num Deus que te ensina. Como que ele ensina? Através da sua própria experiência. Através da liberdade que ele te dá, tanto de viver, quanto de escolher a forma como você vai viver e na forma como você vai gerir os seus erros. É você que tem toda a liberdade, porque não tem pressa nenhuma. O tempo linear é aqui. Nas dimensões superiores, o tempo é outro. Então, para Deus, não, sabe? O que para nós aqui é uma coisa eterna, que 90, 80 anos que a gente vive, 70, é uma coisa absurda, né? Para ele isso aí é insignificante, porque o espaço-tempo é outro. Então, você tem total liberdade de escolher a forma. Olha só, como através do conhecimento da mecânica quântica, Deus vai ficando cada vez maior, mais poderoso e mais benevolente. Ele te dá a liberdade de escolher a forma como você vai viver, o gênero que você quer ser, a raça que você quer ser, o planeta que você quer estar. A forma como você vai gerenciar os seus erros, a forma como você vai transcender e te dá liberdade total para fazer isso. Olha só que legal, através da sua própria experiência, através da sua própria expansão de consciência, você vai gerindo tudo isso e vai evoluindo, evoluindo, evoluindo. E só existe uma forma de evoluir. Da forma positiva, da forma benevolente e do amor. Não existe outra forma. Se você for pensar que existe castigo, que existe punição, que existe um Deus, né, que te faz sofrer, você vai ficar preso aqui. E no final das contas você vai ver que quem te prendeu aqui foi você mesmo, porque você não quis largar a crença. Porque você acreditou naquilo que os seus olhos físicos viram. E você vai ficar muito revoltado. Até uma próxima.